Nessa aula a gente vai falar sobre uma coisa muito importante dentro da parte de codificação aqui no Wix Studio, dentro do Velo, da linguagem Velo, que são as importações de pacote. Com as atualizações do JavaScript, essas importações de pacote elas vieram com tudo. O que na verdade são os pacotes e o que são as importações de pacote? Vamos entender os pacotes como um grupo de funcionalidades, ok? Então você importa esses pacotes para que você tenha acesso a um grupo de funcionalidades, né? Então nós temos pacotes que manipulam bancos de dados, com funcionalidades para manipulação de bancos de dados, pacotes com funcionalidades para manipulação da janela aqui, né, do navegador, para saber, por exemplo, qual é a URL que a gente está usando. Temos pacotes para saber diversas coisas, para fazer a manipulação de membros do site. Tudo isso são funcionalidades que estão agrupadas em pacotes, ok? A primeira coisa que a gente vai ver é como importar esses pacotes, ok? Essas importações elas devem ser feitas aqui no topo da página, tá? Invariavelmente, não pode fazer dentro do block on red, né? Então a gente vai fazer aqui, ó, import, e aí você vê que o Wix ele dá uma série já de sugestões para a gente, que são os pacotes possíveis, tá? E vamos a um pacote aqui que é bem comum da gente usar, que é o pacote Wix Window, né? Wix Window, né? From Wix Window. O que a gente está dizendo aqui? A gente está dizendo para importar o pacote Wix Window de Wix Window, tá? Mas isso aqui, né, basicamente, o que eu fiz aqui? O que eu fiz foi guardar numa variável chamada Wix Window. Então isso aqui funciona como uma variável que eu posso usar já dentro do sistema, tá? Wix Window, ele não vai ver problema nenhum, ele vai entender que isso é normal, Wix Window. Eu estou usando a variável que eu fiz e eu importei esse pacote, né, de Wix Window. Então eu importo o pacote Wix Window e aloco ele inteirinho dentro da variável Wix Window, tá? E a gente tem aqui na variável, no pacote Wix Window, por exemplo, eu vou dar ponto aqui, os métodos dele, ó. Ele tem alguma coisa para gente, tipo multilingual, lightbox, get app page data, né? Uma coisa que é bem comum da gente usar aqui, por exemplo, no Wix Window, é a gente saber, por exemplo, o browser locale, né? Ou o locale, né? Ponto browser locale. Vamos dar um console.log nisso para a gente estar usando. Tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando desse pacote um atributo, né? E nesse atributo do pacote Wix Window, a gente tem ali, né, dizendo que é PTBR. Então ele está dizendo para mim que o usuário está usando o browser, né, em linguagem de português do Brasil. Então, ó, acaba sendo útil para mim em alguma instância. Agora eu vou importar um outro pacote aqui que chama import Wix Location, tá? Que a gente usa muito para fazer manipulações do navegador. A gente vai pegar aqui, ó, Wix Location, ó, Wix Location, ponto, URL aqui, certo? Que vai dizer para a gente qual é a URL atual que a gente está usando. Okay? Como eu estou no editor, ele mandou essa URL bem louca aqui, mas se eu estivesse no site, seria bonitinha ali a minha URL. E o Wix Location também tem um método, que é o método to, que eu boto aqui, ó, google.com.br, e aí ele vai me jogar http ele vai jogar o meu navegador para google.com, né? Só que aqui dentro do editor não vai funcionar, tá? É porque eu deixei em console.log, eu devia só chamar o método, mas dentro do editor normalmente não funciona, né? Então ele está aqui, eu estou mandando dentro do onRed ele fazer o redirecionamento, só que isso não vai funcionar, ok? Eu vou publicar aqui para a gente poder ver funcionar no site publicado. Vou clicar em ver o site. Assim que eu chegar no site, olha o que vai acontecer. Ele vai jogar a gente para google.com, certo? Então, poderia chegar aqui e botar também, ó, baddraw.com, certo? Vou publicar. Depois de publicar, vou ver o site. E lá, entrando, ele vai bater no onRed assim que o documento estiver pronto, e aí ele vai redirecionar a gente para baddraw.com. Ok? Está aqui, baddraw na área, certo?
e a gente volta aqui. Então, como é que a gente entende isso aqui? Ó? Eu importei o xLocation from o xLocation. Tá? Então, o xLocation é um pacote e to é um método do pacote que eu tenho acesso uma vez que eu importei o pacote inteiro dentro dessa variável. Okay? Então, a gente está nessa aula aqui entendendo esse conceito. Mas se eu quisesse importar só o to do xLocation, certo? Eu faria só isso aqui. Ó. Import to from xLocation, certo? Então, to, né? Vamos publicar aqui. E a gente vê funcionar aqui. Deixa eu publicar de novo para a gente ir lá no site. Ó. Mantive só o to aqui, estou publicando. Vou clicar em ver o site. Né? E aí a gente segue aí com o redirecionamento funcionando normal. Perfeito? Então o que eu fiz aqui? Eu importei só o método. Né? Só o método. O que eu aconselho? Que a gente sempre pegue aqui, ó, o pacote inteiro, né? Porque... a não ser depois, se você quiser dar uma enxugada no código, aí você vai enxugando isso aí. Então, a gente faz o import, né, do pacote. O Wix tem o pacote xLocation, o pacote xWindow, os pacotes mais usuais. Vamos dar uma olhada aqui na documentação do Velo comigo. Isso aqui, ó, é a aqui, Velo API, certo? dev.wix.com/docs/velo. Aqui a gente tem a documentação dos pacotes do Wix. Se você olhar aqui do lado, a gente vai ver que a gente tem diversos pacotes. Ó. O Wix cria... tudo isso aqui é pacote, tá? Wix E-Commerce, Wix Event, Wix Fut, tá? Wix HTTP Front, enfim. Eu vou te dar um exemplo aqui, por exemplo, do pacote Wix Stories Backend. Ó. Tá? Se a gente entra nele aqui, você vai ver na introdução que o Wix está dizendo, ó, que esse pacote aqui, né, import Wix Story from Wix Story Mod. To import reduce model your code will be. Ok. Esse código aqui, ele deve ser usado somente no back-end, certo? A gente, em algum momento aqui, nesse curso, a gente falou sobre páginas públicas e páginas que são do front-end, certo? Então, mas nesse caso aqui, os códigos usados aqui devem ser usados somente no back-end. Então, existem algumas condicionalidades de alguns pacotes que eles devem ser feitos somente em códigos que são feitos aqui, ó, dentro do back-end, né? Que são os arquivos de back-end, certo? Então, ele só vai funcionar se ele for importado a partir daqui. Se você tentar importar ele no public ou direto na página, ele não vai funcionar. Então, é preciso que antes que você validar com o pacote, que você dê algumas estudadas por aqui. Ó. Por exemplo, o pacote que a gente estava vendo ali, né, que é o pacote xLocation, ele está aqui. Ó. Ele agora se chama até o xLocation Front-End. A gente tem o método to, que a gente usou, o método onChange. Esse método onChange aqui é quando a gente muda de... Ó, ele está dizendo aqui que um evento, né, a gente viu sobre eventos aqui na aula passada, e quando a gente muda uma URL, né, quando a gente fica navegando dentro do próprio site, o método onChange ele é disparado. Então é um método legal. A gente tem um to, a gente consegue também ver os atributos do carry params, né, que são os caminhos aqui da URL aqui em cima, a gente consegue rastrear o que está passando ali em cima, tudo dentro do xLocation. A gente ainda vai ver esse pacote direitinho, tá? Então, o que a gente está vendo nessa aula, para ficar bem fixado aqui no nosso aprendizado? Que a gente faz importações de pacotes do Wix e que esses pacotes têm funcionalidades e muitas vezes alguns atributos. E a gente consegue acessar essas funcionalidades, como o to, e consegue acessar esses atributos, né? Como a gente viu aqui no xWindow, né? O Wix... Ops, assumi o controle aqui. O Wix, que a gente viu o browser locale e a gente viu aqui no xLocation, né, o método to. Então a gente vai ter acesso tanto a atributos, ele está pedindo aqui uma URL, né, um string, a gente vai ter acesso tanto a atributos que os pacotes já têm ali configurados, quanto a métodos que fazem coisas para a gente, né, que disparam eventos para a gente e a gente mantém o controle, ok? Então, importante fixar esse aprendizado da importação de pacotes, saber também que a gente poderia fazer a importação somente de coisas, como por exemplo, o browser locale from xWindow, né? E a gente teria ali a variável browser locale,
já nesse sentido. Para final de aula aqui, a gente pode, por exemplo, ó, a gente pode deixar claro que eu não preciso dar o nome de Wix Window aqui, tá? Eu posso chamar de Window Bad Draw, tá vendo? Import Window Bad Draw, né? Porque o que acontece? O que importa é de onde eu estou importando. Então, eu estou importando esse pacote. E eu estou chamando ele de Window Bad Draw. Então, esse nome aqui ele não é fixo, né? Mas ele é uma convenção que o Wix faz para que as coisas funcionem. Então, eu aconselho que você use dessa maneira aí, tá? Também, enfim, é isso. Basicamente é isso. Então, fixar que pacotes podem ser importados e o que são pacotes. Já já a gente vai falar sobre pacotes aqui, ok?